Se você está com o nome ferrado, lascado, como a metade dos brasileiros, não pode perder o programa de hoje. Eu sou Jane Steffen, a Intizicada. Olá, meus amores, hoje eu estou aqui com o Kleber Torra, né? É como todo mundo conhece ele, do Renova Cred. E o assunto hoje é para você que está em casa com o nome lascado, ferrado da vida, que acha que não vai mais ter chance, oportunidade. A gente trouxe o Kleber aqui para dizer para você que pode sim, que tem jeito e que a Renova Cred está aí para isso, para te ajudar. Então, Kleber, né, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço muito, Jane. E é isso, né? A maioria das pessoas hoje estão ali endividadas, né? Hoje 46,8%, são mais de 74 milhões de brasileiros hoje, está com o nome no SPC, Serasa, Proteste, Boa Vista, e elas não sabem do direito dela. Certo? Então hoje elas sofrem por não saber do direito. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Poxa vida, gente, metade do brasileiro lascado da vida, inclusive eu, porque eu devo também, os outros que me devem não me pagam, e aí vira um círculo vicioso. E me conta mais um pouquinho. Primeiro eu gostaria de falar aqui, se apresenta aqui pra gente, o público de casa que ainda não te conhece, que eu acho meio difícil, quem não conhece o Kleber, mas enfim, fala um pouquinho do Kleber. Ô, Jane, olha só, né? A maioria das pessoas aqui me conheceram através da loja, né? Através de toda a nossa campanha que a gente fez, fomos envolvidos com política e tudo mais. E quando você tenta muita coisa, eu digo que eu sou um empreendedor. Quando você tenta muito, você está sujeito a errar em algum momento, né? E hoje no Brasil, olha só, quando você erra, quando não dá certo, logo de cara você faz o quê? SPC, Boa Vista, Protesto, Serasa. Então aconteceu comigo isso no passado, né? Eu estava compartilhando com você ali e aconteceu comigo. E naquele momento eu me vi como? Aí eu me vi numa situação onde eu não concordava com a dívida que ele estava cobrando de mim. E eu falei bem assim, cara, eu tenho que ter algo, né? Quando você não concorda com o juro abusivo que está sendo cobrado de você, quando você não concorda com uma dívida, não é justo que, olha só, você não consiga mais crédito em lugar nenhum, por causa de algo que você não concorda. Eu fui atrás, me especializei, busquei, me associei a um grupo de advogados que a gente daí achou o caminho. Tá lá, no Código de Direito do Consumidor, artigo 42. Tudo dentro da lei. Dentro a gente da que lei. Não é conhecedor dos nossos direitos. A maioria dos brasileiros. Exatamente. Então, olha só, ninguém pode ser, né? Na Lei 8.078 está lá. Ninguém, nenhuma pessoa pode ser submetida a constrangimentos, certo? E nem exposta ao ridículo. E é isso que hoje o Serasa, o SPC, que são empresas privadas, fazem. Elas vão lá, pegam o seu nome, porque você não deve no Serasa, você não deve para o SPC. Você tem uma dívida com uma determinada empresa. Né? A pessoa vai lá e tem uma dívida no Santander. A dívida dela é ela e o Santander. O Santander pode cobrar ela, pode mandar cartinha para ela. Só que a pessoa não deu o direito do Serasa, que fatura milhões, uma empresa privada, ir lá expor o nome dela para o Brasil inteiro. Pois é, peraí. Serasa e SPC são empresas privadas. Muita gente não sabe disso, né? Não sabe disso, Jane. Não sabe disso. O Serasa e o SPC são as duas mais famosas. Existem outras duas empresas, que é responsável pelos protestos, que é o Boa Vista e o Semprote. Certo? Então, todas essas empresas são privadas que recebem milhões para expor os dados das pessoas. A nível é como, né, trazendo para o público assim, a grosso modo, é como se você tem uma dívida com o seu vizinho vai lá e vai encher de outdoor na cidade inteira com os seus dados, certo? E falando o valor da sua dívida. Então, para que as pessoas entendam a grosso modo. Então, é isso que o Serasa faz, fatura milhões para expor os seus dados. Então, ninguém deu essa autorização. Então, nós, através do nosso grupo de advogado, da Renova Cred, a gente entra com uma ação, certo? E a gente faz a retirada do nome, certo? De todas as restrições, todos os apontamentos, num prazo muito curto mesmo, para que a pessoa possa voltar a buscar novos créditos, fazer novos contratos. Daí, quando ela for numa loja lá, consultar o nome dela... Não vai aparecer, vai estar limpinho. Não vai aparecer. E algumas pessoas, é interessante, né? Que algumas pessoas falam bem Às assim... vezes a pessoa está lascada, mas queimou meu micro-ondas, eu preciso do micro-ondas. Eu vou lá na loja comprar, chega lá, ou tá no SPC. Eu já ia perguntar, do jeito que eu sou tonta, nem de pagode eu gosto muito. Já ia achar que tinha me colocado no grupo de pagode. O Vlad dá risada. Mas então, o que acontece muito? As pessoas, quando, né, elas vão lá, ela nem sabe, muitas vezes a pessoa nem sabe que o nome dela tá sujo. Acontece muito. Ela vai numa garagem de carro tentando financiar um carro. Ela chega lá, ó, não foi aprovado que seu nome tá sujo em tal lugar. Pô, é uma vergonha que ela passou ali. É uma vergonha. Aí tem que ficar pedindo para parente ir lá e tirar o carro e tudo mais. Sendo que é um direito dela. Eu digo uma frase que eu uso, Jane, que é assim, ó, ter o seu nome sujo não é uma vergonha, é uma injustiça.
Porque você dever, tá tudo bem, você deve, lá na frente você organiza, você não é obrigado a pagar juros abusivos. Pois é, até porque assim, se a pessoa não conseguiu pagar, eu não consigo entender qual é a lógica dessa cobrança abusiva dos credores, porque assim, se eu não consigo pagar o capital, não é porque eu não quero, é porque todo mundo tem um determinado fase da vida que pode se atrapalhar toda, pode acontecer coisas que a gente nem imagina, que a gente não gostaria de estar passando, porque quem que não quer ter um nome limpo? Todo mundo quer ter um nome limpo. Eu digo que todo mundo sai de casa. Ninguém suja o nome de propósito. Com certeza. Então, assim, aí, se a pessoa não consegue pagar o capital, eu vou lá e lasco a vida dela 3 vezes mais, vai pagar quanto? Ela nunca vai conseguir pagar. Imagina só, né? Olha só, a pandemia fez aumentar muito. A pandemia fez aumentar muito, que as pessoas, né, principalmente empresas teve que manter, né, pagando os funcionários e tudo mais, sem ter recurso. Então elas foram para o banco, um exemplo assim, no desespero. Não produzia, não vendia, Isso, mas tinha... tiveram que ir lá e pegar. Eu fiz um serviço para uma pessoa onde ela tinha quase 2.000 funcionários. Na pandemia ela sustentou o máximo que ela conseguia, aí ele fabricava sofá e ele fabricava para Ricardo Eletro. A Ricardo Eletro entrou em recuperação judicial, não pagou ele. Então é um ciclo. Não pagou, ele também não conseguiu pagar as contas dele. Isso aí bloqueou dele conseguir, olha só, novos empréstimos, novos financiamentos. Aí a gente foi lá, fez o serviço para ele, entregou, ele foi nos outros bancos, conseguiu pegar crédito e acertou. Mas se não tivesse isso aqui, como que ele ia pagar? Foi o que você acabou de falar agora. Sim. Tá, a pessoa tá com, né, tá devendo para aquilo ali. Aí ele vai lá e acaba com ela para ela não pegar crédito mais em lugar nenhum. Como que ela vai pagar? Não tem como. Não tem como ela pagar. Aí ela não deixou de pagar um cartão de crédito, por exemplo, que estava devendo lá, o limite dela era R$400. Certo. A cobrança do banco já está em R$1.300. E aí, se ela não conseguiu pagar os 400, a gente vai pagar como? Não vai os pagar. 1.300. Então é isso que a gente faz hoje. E até porque a gente entende que tem que ter um pouquinho de juros, a pessoa perde aquele tempo todo porque o cartão de crédito ele paga. Mas o banco é assim, gente, eu sempre falo assim, o banco nunca perde. Acredite nisso, o banco nunca perde. Porque assim, na pior possibilidade, por que o banco coloca bastante juro? Porque olha só, uma dívida de R$400, se você não pagar e tudo mais, aquilo ali pode chegar a números estrondosos. Chegar a 5.000, 7.000. Aí o banco leva aquilo ali, como coloca no prejuízo no final do ano. Aí o Banco Central, que é o Brasil, através do governo, vai lá e paga o banco. Então o banco nunca perde. Aí o que acontece? Você continua com o seu nome sujo e olha só a sua dívida. Aí deve para o Banco Central. Aí vai. Aí é lançado no bacen da pessoa. Certo? A mesma coisa quando ela vai lá e parece que leva um ano, né? Mesmo que a pessoa pague todas as contas. Todo final de ano, os bancos, quando sai aqueles resultados no começo do ano, o banco faturou tantos milhões, tantos bilhões. Então todo final de ano eles pegam tudo que gerou prejuízo. É uma dica que eu dou também para as pessoas, não fazer acordo com o banco. Isso é importante, a gente. Eu falo não faça que esse desenrola Brasil aí, pra mim, assim, é uma fraude. Continua enrolando, então o negócio não desenrola. Sabe porque, olha só, o que eles fazem? Se não tem como pagar tudo, não tem uma proposta. Porque às vezes a pessoa se sente tão constrangida de estar recebendo ligação todo dia, já está tão cansada que ela nem tem como pagar aquela parcela. Aí para a pessoa parar de ligar, ela vai lá, mas daí ela só consegue pagar uma, porque ela não está preparada para pagar as outras. Isso. A pessoa vai ali naquela ânsia de conseguir ter o nomezinho dela limpo de novo. É o que mais a gente vê assim todos os dias. A pessoa vai lá e faz um reparcelamento e começa a pagar 1, 2, 3, já não consegue de novo. Jogou o dinheiro fora, não vai conseguir pegar crédito em lugar nenhum quando ela faz isso, certo? Então é isso que a gente mais faz hoje. A gente atende essas pessoas, CNPJ, empresa, pessoas que devem pouco, pessoas que devem muito, a gente faz isso e coloca ela de volta. E após a gente entregar o nome dela limpo, a gente ensina ela como, né, a gente faz um acompanhamento, como ela buscar novos créditos. Daí a pessoa fala, mas ela vai se endividar de novo? Vou ser sincero, muito sincero que eu sou na minha vida. Não tem o porquê você limpar o seu nome se não for para buscar novos créditos. Porque se a gente não parcelar, hoje eu falo, eu preciso, se eu não fizer uma dívida, eu não vou ter nada, porque eu vou gastar o dinheiro de maneira... Eu digo assim, aqui com coisas que eu nem preciso, às vezes, e eu não vou adquirir um bem que eu preciso, e para isso a gente tem que parcelar. O banco é assim, ofereceu, sempre que o banco te oferecer um dinheiro, pega. Eu sempre falo isso para as pessoas, pega. Porque se um dia você precisar de verdade, ele não vai te dar. Porque o banco ele gosta de emprestar dinheiro para quem está bem. Eu digo que o limite, são as coisas que eu ensino, né? O limite ele coloca lá na sua conta para te testar. Não tem aquele limite que coloca lá no cheque especial, ele coloca para te testar. Ele dá aquele limitezinho para você e vai te testar. Se você pegar aquele limite e usar... você usou 2, 3 vezes por mês, bacana, já devolveu. A pessoa que pega e fica 15, 20 dias usando aquele limite, esquece, não vai conseguir mais pegar crédito com o banco.
Porque aquilo ali é um teste. O banco quer emprestar dinheiro para quem tem dinheiro. Entendeu? Então você tem que fazer o quê? Você tem que... Por que existe aquela teoria, né? Que é falar, só as grandes empresas conseguem pegar BNDES. Só pessoas ricas conseguem pegar a BNDES. Qualquer pessoa pode pegar, que é o melhor crédito que tem hoje é o BNDES, sem dúvida. Porque ele te dá carência para começar a pagar, o juro é muito bom. Então por que as pessoas têm isso que só os grandes pegam? Por quê? Por causa que os grandes vão conseguir pagar. Não, eles contratam. O banco é assim, ó. O banco é uma coisa, a vida real é outra. As grandes empresas, o que elas fazem? Elas contratam especialista, banco quer documento, papel. Então, olha só, as pessoas vão lá e contratam especialista, tem empresas muito grandes que tem um setor só para captação de crédito. Então, eles vão lá e pegam lá, o BNDES, o que eu preciso para pegar um crédito do BNDES? Eu preciso tal documento, tal faturamento, preciso disso, daquilo, CND, tal. Criam então, aquele documento que o BNDES quer ver. Eles fazem tudo certinho, vão lá no banco, a documentação, banco é documento. Claro, você tem um bom relacionamento com o gerente, te ajuda, mas é sistema. Você preencheu o que o banco quer, o seu dinheiro sai. Entendeu? Então a maioria das pessoas elas vão muito despreparadas. A pessoa vai pegar um crédito no banco lá, ela chega lá, ela nem sabe que crédito que ela vai pegar, qualquer coisa que dela pega. Então esse é um erro da maioria das pessoas, que elas têm que se preparar para ir buscar um crédito e tudo mais. Saber o que vai pegar e como investir, né? Porque na verdade todo mundo diz que a gente só deve pegar dinheiro emprestado para investir, que é um erro que eu já cometi, pegar dinheiro emprestado para pagar dívida. Esse é o pior. Mas a pior burrada que a gente faz. Eu já fiz. Mas isso aí eu também já fiz. Isso é da essência da gente. É porque eu não quero, ninguém quer ficar devendo. Então a pessoa vai lá, faz uma nova dívida, paga juro para pagar juro de juro em cima de juro e não se levanta nunca mais. E você sabia que é mais fácil negociar a própria dívida ali, se for com particulares, né? Porque eu digo sempre assim, você dever para banco, né? A gente está sendo muito realista, mas você deve ir para o banco, tá tranquilo. Eles não vão na tua porta, não vão fazer nada. Mas pro vizinho é feio, vai falar mal da gente. Eu falo. Eu falo. O fornecedor, o vizinho, a pessoa que você conhece, aí é ruim, né? Você ficar devendo para essas pessoas. Eu sei porque eu cuido, já peguei dinheiro no banco para pagar meus vizinhos, porque se meus vizinhos ficarem me devendo, inclusive ontem eu coloquei um recadinho bem mal criado nos meus status. Essa não pode citar porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, então não posso citar o nome. Mas o recado foi enviado com sucesso. Eu sei. Mas eu já fiz coisa. Né? Mas assim, essa coisa do cheque especial ser um teste é até interessante. Já quero dizer aqui pro Fábio, que é o meu gerente da Sicredi, lascou então, tu não vai me emprestar dinheiro nunca. Tá usando muito? Porque todo mês faltou comida em casa, vamos dar o limite, mas não vamos deixar faltar o pão com mortadela. A coxinha da asa. Pronto. Não, essa é a realidade. A gente brinca, porque hoje o mercado é uma coisa muito cara. Muito caro, né? Eu sempre falo. É impressionante, né? O namorado que quiser levar a namorada para jantar num lugar caro, compra uma coxinha no supermercado e janta com ela ali mesmo no estacionamento. É uma dica. Isso é muito interessante, sabe? Você me fez me lembrar aqui. Teve um período... O meu filho Júnior está com 12 anos, né? Então ele tinha ali um aninho, então vai fazer uns 11 anos. No Paraná, teve um momento assim que a gente precisava, a gente economizar, né? A gente colocou na cabeça, a gente tinha alguns reais, então a gente precisava economizar. E naquele momento, a gente ia para o mercado com a calculadora. A gente ia pro mercado com a calculadora. Você comprava, porque você sabia o tanto de dinheiro que você tinha só. Então você ia lá, por exemplo, você não queria passar vergonha no caixa. Então você ia com a calculadora somando ali certinho para ela passar. Coisa mais difícil. Eu já tive no caixa de faltar R$2, R$3. Ainda bem que eu sou cara de pau e conheço todo mundo no bairro. Me empresta 2 aí, depois passar lá em casa e pega. Mas coisa mais difícil que deve ser para todo pai e mãe é negar uma coisa pro filho, né? No mercado, muito, né? Eu digo... Ir com o filho no mercado e falar, filho, hoje não dá. Hoje a mamãe não pode. Eu mudei uma chave. Deve doer lá na alma. Dá vontade de deixar qualquer coisa que a gente precisa para levar o que o filho está pedindo. Eu não tive pai, né, na terra. Só fui criado para minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica, então era muito contadinho dinheiro. Eu me lembro, quando eu era bem pequeno, assim, 5 anos, eu ia no mercado com ela. E quando eu ia no mercado, era uma vez, antigamente era uma vez por mês, né, que você ia no mercado lá. Nem ia uma vez por mês. E a minha mãe sempre falava, vai lá, pode pegar um brinquedinho. E daí eu me lembro que eu ia lá escolher um brinquedo e eu sempre escolhia, olhava, e eu queria algo melhor, mas eu sempre escolhia o mais baratinho. Porque eu entendia que ela poderia se esforçar muito para pagar aquilo ali e faltar em outra coisa, ou ela não ia ter condições de comprar
o que eu ia falar. Então ela ficava muito feliz de eu escolher ela poder pagar o que eu escolhi. Então isso dá uma felicidade pro pai, né? Você poder comprar hoje. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma vida melhor, confortável. Então hoje a minha preocupação com a Sandy e com o Kleber Júnior é mais assim... hoje, né, eles estudam em escola particular, tudo mais. Então eu me preocupo muito assim, você criar hoje em dia filhos com condições, você tem que ter muito cuidado para ensinar os valores para eles e tudo mais, porque eu digo assim, né, tem aquela frase que a maioria das pessoas usam e é verdadeira: tempos fáceis tornam pessoas fracas, né? E eu faço isso para eles, eu crio eles para eles serem fortes. Ó, o dinheiro é assim, hoje você tem condição, mas tá tudo bem. Se um dia você não tiver também, foda-se, entre aspas, o que as pessoas vão pensar. Porque a sua vida é a sua vida, é você que vai ter que correr atrás e tudo mais. Então é isso que eu passo hoje em dia. Porque tem muita gente que se preocupa ainda com o olhar do outro, o que o outro... Até brincando. Na política, uma pessoa me pediu para fazer uma coisa um dia, e eu estava trabalhando, aí... A pessoa me falou assim, ó, faz um vídeo lá e se retrata de uma denúncia que eu tinha feito num determinado jornal, porque quem me conhece sabe a personalidade forte que eu tenho. Eu falei, cara, vou te falar uma coisa. É muito mais fácil eu me vestir de Branca de Neve, vender cocada lá na Praça das Figueiras, vender docinho, vender bombom, vender trufa, do que eu fazer esse vídeo. Para tirar uma coisa que estava na matéria e que era tudo verdade. Então, assim, ninguém consegue fazer isso comigo. Não dá. Eu digo que todo trabalho é digno. Ou eu não preciso. Se amanhã eu precisar fazer qualquer tipo... Não preciso. Eu digo, hoje eu consigo fazer outras coisas, certo, né? Eu vendo de tudo um pouquinho. Só não vendo as minhas filhas porque realmente elas dão trabalho. Mas eu não tenho vergonha do trabalho. Eu não tenho vergonha, eu vim de uma família bem humilde, e essa coisa de brinquedo, eu passei por uma situação quando eu era bem criança, bem pequenininha. A minha mãe, o meu avô tinha um mercado, desses mercadinhos que tinham de tudo antigamente. Eu tenho um irmão especial, que é o irmão que eu cuido. E nós éramos em 3 na época. Então, minha mãe comprou um bonecão, aqueles bonecos de borracha dura, um bonecão enorme que tinha um boneco de todo tamanho, só que ele era duro, um plástico duro. E comprou uma carreta, um carretão, que eram as coisas de antigamente, uns carretão para o meu irmão e um outro carrinho para o meu irmão mais novo. E aí, o meu pai chegou em casa muito indignado, muito bravo, porque não tem dinheiro para isso, porque foi gastar com brinquedo, mas era Natal. E eu peguei a boneca e disse, mãe, vai lá no vô e devolve, mas deixa o carrinho do meu irmão. Eu falei, leva o maior e deixa a carreta grande que os dois podem brincar junto. Eu nunca esqueci dessa cena, nunca. No Natal seguinte, a minha mãe trabalhou dobrado. Minha mãe vendia tapete em bagageiro de bicicleta, vendia camarão com meu pai no bagageiro da bicicleta, mesmo, botava a caixa. A gente vendia camarão. Eu vendia camarão com meu pai. Com 10 anos de idade eu já vendia, botava uma caixa de camarão nas costas e pegava o ônibus da Santa Terezinha, ia até Brusque. Aí o pessoal gritava, camarão é a mãe! E eu já era bem mal criada, atua, seu filho, da mãe. Mas assim, eu aprendi ter que lidar. Com 12 anos eu trabalhava numa loja aqui na Avenida Atlântica, que na época a minha mãe tinha que assinar, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu gostava de trabalhar. Eu queria estar, filha mulher, eu queria estar sempre grudada no meu pai. Então meu pai vendia peixe, camarão, eu queria vender camarão com ele. Até o dia que eu derrubei uma caixa de camarão inteira, ele me deu uma camaçada de pau. Rosa e um gato, jogou o gato no rio. Olha, passei por cada coisa. Mas, enfim, então eu venho de uma família muito humilde. No Natal seguinte, a minha mãe comprou um ferrorama. Eu me lembro disso. Porque ela montou, ela sentou no chão da sala. Gente, eu nunca vou esquecer. Saudade da minha mãezinha, do meu pai também. Ela montou, ela sentou no chão com a gente. E eu acho que ela também teve uma infância tão difícil que tudo quanto é brinquedo, a minha mãe tinha boneca antes de morrer. As bonecas da minha filha, eu fui descobrir que ela tinha no baú no quarto dela e ela trocava a roupinha das bonecas. Que as meninas estão em casa, elas vão saber que eu estou falando a verdade. Minhas filhas e minhas sobrinhas. E outro dia ainda comentaram isso lá. A avó brincava de boneca, sabia, Maria Vitória? Porque a Maria era pequena quando a mãe morreu, né? Ela trocava as bonecas, escondia a boneca das tuas irmãs, porque eu acho que ela também teve uma infância muito difícil. E eu passo por isso hoje. De vez em quando eu entrei na onda da Polly. Eu gostava mais das Polly do que a minha filha, do que a Júlia. Eu comprava para ela, mas quem brincava era eu. E aí a minha mãe sentou no chão da sala e ela montava aquele ferrorama e ficava brincando com a gente. E ela começou a passar isso, comprar um brinquedo só, que os 3 pudessem brincar.
E depois, no ano seguinte, ela comprou um kit de ok-tok, nem existe mais isso. Coisa de selva, ok-tok, espada, arminha de brinquedo. Então, para eu poder brincar com meu irmão. E era sempre assim. E eu tive que me acostumar com isso. Mas hoje eu vejo exatamente isso. Os nossos filhos têm tudo e não dão valor para nada. Nada é mais interessante. Eu me preocupo muito com isso. Então, eu faço muita questão, né? Quase todos os dias eu que levo eles para a escola e busco. Então, esse momento ali, assim, à noite quando eu chego em casa, é de conversar com eles, é falar sobre a vida real mesmo, né? Que hoje em dia, infelizmente, o nosso método de ensino é muito fracassado. Eu falo que na escola, de tudo que eu aprendi na escola, você não usa quase nada, né? Vamos ser a vida ensina realistas. mais. A vida, com certeza. Um dia eu fui falar, devia ter, a primeira coisa que devia ter na escola é ensinar um pouco, pelo menos, sobre defesa do consumidor. Uma educação financeira, né? Tinha que ter, né? Meus filhos nem estudam ali um pouquinho, só que assim, é muito diferente da escola. Então você traz eles, eu trago sempre isso para a realidade, para ser pessoa que é forte, para enfrentar, porque a vida ela é feita de dificuldade e de desafios, né? Você conta a sua e isso fez você chegar e ser a Jane que você é hoje, uma pessoa forte, né, de enfrentar as coisas. Então, eu lido com muitas pessoas assim no dia a dia, pessoas que herdaram, né? Que herdaram herança, herdaram dinheiro. Então são as pessoas vazias, são as pessoas fracas. Meu Deus, fala alguma coisa, a pessoa é um desespero, entendeu? Então a gente que teve, né, que passou por toda essa dificuldade, você falando aí, eu fui me lembrando na minha cabeça. Eu nunca tive, né, carteira assinada, comecei a vender verdura. Eu vendia verdura na rua aos 9 anos, porque eu queria ter. Eu queria ter uma bicicleta, eu queria ter alguma coisa, e eu entendi daí, é onde minha mãe falava. Ela falava assim, ó, não importa o que você estiver trabalhando, você não tem que ter vergonha. Claro que depois, quando eu tinha 13, 14, eu tinha um pouco de vergonha, porque daí vinha as meninas da escola comprar verdura, né, onde eu vendia e tudo mais. Eu ficava meio assim, mas isso foi indo. Só que daí, o que o trabalho me gerou? Me gerou que enquanto as pessoas estavam, né, os meninos estavam comprando bicicleta, eu já tinha comprado bis, tinha comprado drink, então o trabalho, ele traz o retorno para as pessoas. Então eu sempre falo para as pessoas, ó, acordem cedo, tenha fé em Deus e trabalhe, faça alguma coisa. E daí eu vou puxar ali um pouquinho da virada de chave, Jane, quando eu li um livro, né, nesse tempo que eu tinha que ir no mercado com a Sil e ficar anotando tudo certinho, que a gente tinha identificado que a gente tinha que economizar. E daí eu li um livro, que foi um livro que mudou minha vida, que foi o livro Pai Rico e Pai Pobre. Eu não sei se você já chegou de lá. Não, mas eu vou ler agora. Esse assim, ele vira a chave de qualquer situação, de qualquer pessoa. Aí eu entendi que era muito mais fácil e prazeroso o que, olha só, em vez de eu ficar tentando todos os dias cortar despesa, eu aumentar os ganhos. Certo? É muito mais prazeroso. Então as pessoas, elas ficam só com uma fonte de renda. Só com a mesma coisa. A pessoa, pô, mas calma aí, você tem muitas horas, né, para você fazer outras coisas. Ah, mas eu trabalho de carteira assinada 8 horas por dia. Pô, 8 horas? Então tem 24. Ah, você vai dormir, tudo bem. Mas nesse período, assim, em vez de você ficar perdendo tempo no celular, busque aprender uma coisa nova, fazer, a se relacionar com uma pessoa, né? As pessoas hoje são muito, se comunicam muito Tem gente mal. que ganha muito dinheiro hoje com a internet. Hoje, né, e o pessoal prefere perder tempo, dinheiro e relacionamento com o celular em vez de ganhar dinheiro. Hoje, o meu faturamento hoje, 90% é através da internet. 90%. Eu entendi isso há uns 4 anos atrás. Eu vi, né, a gente vê, você pode acompanhar também, que nunca existiu tantos jovens tão novos ganhando tanto dinheiro. Eu falei, peraí, né? Eu gosto muito de buscar conhecimento. Eu fui ver, existiu uma revolução no passado industrial. Quem não se adaptou, fracassou, acabou. Então estamos passando agora, e a pandemia acelerou muito o processo, para uma revolução digital. Quem não tiver posicionamento nas redes digitais, quem não estiver faturando, hoje quem não está faturando na internet, eu vou falar para você uma coisa, está fardado a não conseguir mais nada na vida. Porque, vamos ser sinceros, você vai trabalhar, né, por mais... Isso nunca é desmerecer, é você buscar um autoconhecimento. Porque quando eu busco um conhecimento, eu não aceito mais. A partir do momento que a sua mente se expande, você pode ter um salário... Né, hoje eu estou na Renova Cred, a gente está com 33 consultoras. As consultoras, elas receberam treinamento, certo? Elas fizeram treinamento comigo, e hoje uma das nossas consultoras ali, esse mês, tirou um salário de mais de 10 mil reais. Né? Tirou mais de 10 mil reais. E o que ela faz? Ela tem 2 filhas pequenas, ela trabalha da casa dela, certo? E tirou mais de 10 mil reais.
Poxa, então, tem vaga? Ela entendeu, mas sabe o que ela fez? Poxa, eu não ganhava nem metade disso para subir o morro com uma capa de chuva, Não, entregar lona. Mas você viu como que mudou? Né? Mudou muito o jeito das pessoas. Né, Vlad? Nem vendendo camarão eu ganhava isso. Então, não, mas você sabe, e olha só ela. Ela é uma pessoa que ela já trabalhou em obra, estou dando o exemplo dela, mas são 33. Ela trabalhava em obra, no passado, uma pessoa extremamente normal. Você imagina uma mulher trabalhar em obra, e ela trabalhava em obra ajudando mesmo. Sim. Hoje a mulher faz o que ela quiser, né? E depois ela trabalhou um tempo vendendo cosmético, e dela entendeu essa oportunidade, certo? Ela já trabalhou na minha casa como limpeza na minha casa, e dela entendeu. Então, pessoas normais hoje, basta, eu sempre falo, você querer de verdade. O quanto você quer alguma coisa. Que não é normal, né? Tipo assim, alguém assim... Não, mas você sabe quando a gente fala isso? É porque assim, eu tento passar assim para as pessoas que assim, porque a pessoa às vezes vê alguém lá na internet e fala assim, isso não é para mim, eu nunca vou ter isso, né? Então, o Pai Rico, Pai Pobre, lá que é o livro que muda a chave, quando você vê algo, algumas pessoas, elas veem algo e falam assim, né? Aí a mãe fala pro filho, não, isso não pode, isso não é para você. Você não pode ter isso, você não pode comprar aquilo. E lá, a resposta, que existe um pai rico e um pai pobre, dando um spoiler para você. Aí o pai rico, ele fala, sabe o quê? Que você tem que se perguntar, quando você é algo que você quer, se pergunta, como eu faço para ter isso? Aí sua mente se expande. Quando você fala, eu não posso ter isso, ela fecha. Quando você fala, como eu faço para ter isso, ela se expande e busca respostas. Então é isso que ensina, é muito bom. É muito bacana isso, porque dá uma perspectiva de vida diferente para as pessoas, porque tem gente que está em casa achando que a vida dela vai ser só aquilo para sempre. Né? E outra coisa, a palavra tem poder. Até o exemplo disso foi a Júlia, o Vlad. Viu onde a Júlia casou? E ela, muito pequenininha, ela dizia assim para mim, eu não vou morar no Brasil, hoje ela já tem o passaporte dela alemão, é cidadã alemã. E disse, mãe, ontem ela foi pegar as coisas dela lá em casa ainda, o olhinho já encheu d'água, né? Eu disse, filha, não vai levar teus presentes? Ela falou, mãe, deixa aí, porque a gente não sabe quantos meses a gente vai ficar por aqui. Eu olhei para ela, regalei o olho, falei, como assim? Não, porque eu vou morar fora. E ela sempre disse, eu vou ter o casamento dos meus sonhos, eu vou morar fora. Você viu? E ela foi, casou agora em Punta Cana, casou no civil aqui, foi para Punta Cana, casou lá e tá indo embora e fez o passaporte. Eu não movi uma palha, ela fez tudo sozinha, ela tem 20 anos. Olha que legal, ela fez tudo sozinha. Agora vai mudar, ela é muito independente, assim. E a Maria Furacão não vai ser diferente disso, porque a Maria tem 9 anos, agora vai começar o programa dela. Olha só que Botou legal. na internet, o público dela vai ser criança, gastronomia e entretenimento. Quantos anos ela tem? 9. 9 já vai, legal. E ela já se amarra nessa coisa de internet, mas tipo, ela tem que estudar, porque não sabe ainda, né? A gente se comunica bem, mas a gente não sabe como ganhar dinheiro. É isso que está faltando para muita gente. Você tem oportunidade, você tem o dom para coisa e não sabe como fazer. Às vezes eu vejo algumas redes sociais de algumas pessoas, né? Aí eu vejo lá, pô, a pessoa tem 10 mil seguidores, 11 mil seguidores. Cara, você tem que estar faturando. Você tem que faturar, porque você vai ficar ali, vamos ser sinceros, só para ficar fazendo idiotice, besteira, ficar vendo a vida dos outros. Não, você tem que faturar. É isso eu já falo para os meus filhos, certo? Eu falo para meus filhos, o Júnior hoje já ganha algum dinheiro, a Sandy ela tem essa mesma da sua filha, tá? Porque ela quer morar nos Estados Unidos. A gente passou perto agora esses dias, a gente, né, acabamos de chegar de lá tem uns 30 dias, e daí eu abri uma empresa nos Estados Unidos, e daí quase que a gente decidiu. Certo? E falamos assim, não, vamos dar mais um tempo, mas a Sandy quer ir morar para lá. Quer ir embora. E ela já está decidida. E isso é importante, porque ela já sabe que ela isso. quer. Eu super apoio. E vocês ensinando ela como ela conseguir. Eu, na verdade, sei que eu vou morrer de saudade, daí as pessoas ainda perguntaram assim pra mim, gente, você não foi no casamento da tua filha? Eles até queriam me levar, mas nem passaporte eu tenho. Porque eu sou daquelas... Não por nada. É que eu tenho um pensamento, que não é que eu não tenha vontade, nem nada. É que eu sempre tive outras prioridades. Eu sou apaixonada pelo Brasil e eu não conheço o Brasil. Entendi. Todo mundo pode viajar. Tem que se programar. Tem gente que vê as fotos das outras pessoas. Aqui mesmo, Nordeste. Gramado. Quanta gente nunca foi em Gramado? É verdade. Tem locais, tem lugares em Santa Catarina mesmo, lugares lindos. Que a maioria dos catarinenses ainda não conhece. É verdade mesmo. Então, assim, às vezes, não que eu não tenha vontade, mas assim, eu tenho muita vontade de conhecer o meu Brasil. Que legal, isso é bom. De vez em quando aparecem uns vídeos ali de Santa Catarina, eu falo, nossa, mas isso é em Santa Catarina. Só daí a correria do dia a dia você acaba não visitando, né? E é pertinho. Não, vi uma pousada aqui em Tijucas, eu fiquei encantada.
os chalés né? que tem aqui do ladinho. Pertinho, 30 né? minutos, Vlad. Coisa mais linda. Não deixa a desejar para nenhuma outra que a gente vê na internet. E fica aqui do lado. Então, por isso que eu falo. É que eu tenho uma outra visão. Tudo bem, um dia, se eu tiver a oportunidade de ir, mas primeiro eu quero passar por aqui. Passar por aqui, né? Os Estados Unidos em si, a pessoa, eu digo que... É que a cultura é diferente. A pessoa busca uma nova cultura. É isso. Quando você vê isso lá, aí você traz assim, a sua mente meio que ela se abre. Ela se abre para você vir aqui, só que daí é totalmente diferente, né? Eu vejo que o Brasil, tudo que é meio ruim, ele tenta copiar e coloca aqui daí. Por que não copia as coisas boas, né? Eu sempre falo, devia copiar devia copiar as coisas boas, né? Eu vou dar um exemplo assim, ó, nos Estados Unidos, e nada contra, mas você vê aqui no Brasil tem muita vaga, eles colocam bastante vaga, né? Deficiente e tal. Nos Estados Unidos foi copiado isso de lá. Nos Estados Unidos existe muitas pessoas lá, deficiente que tem carro e tudo mais. Porque lá é um país que combateu na guerra e várias coisas. Então, existe muitas pessoas deficientes que estão no dia a dia e tudo mais. Já no Brasil não tem muito. Então, um exemplo assim, por que não copia já o sistema de crédito lá dos Estados Unidos? É fantástico. Eu sempre falo da Renova. O sistema de crédito dos Estados Unidos é lindo, maravilhoso. Né? Hoje você tem lá um exemplo, você vai lá e você chega, né? Um Tesla, que no Brasil hoje está custando mais de meio milhão de reais, lá custa 33 mil. Certo? Dólares. Então a pessoa lá compra, olha só, ela chega lá, compra o Tesla novo, só com o passaporte você dá 10% de entrada e você tem um juro de 3 a 8% ao ano. E no Brasil os juros são absurdos. Né? São absurdo. Brasileiro é ladrão, eu não sei porquê. Não, se você... Brasileiro gosta de se dar bem às custas dos outros sempre. A gente acha que isso é só na política, mas não é. Você vê, vamos lá, quando eles vão lá e elegem, né? Eu digo, né? Eu tive experiência, né, na minha campanha para deputado. Eu tive uma experiência muito forte, Jane, que eu visitei, né? Lá no passado, na de vereador, eu não visitei nada, eu fiz só ali na internet. Mas de deputado eu falei assim, cara, eu vou visitar. Realmente eu fiquei ali 45 dias. Falei, eu vou entender tudo sobre a política e fui fazer visita. E daí eu chegava em alguns lugares, principalmente dos lugares mais pobres. Olha que loucura isso, aceito. E quando eu falo pobre, não é nem só o pobre do dinheiro. Olha só, nos lugares mais pobres, a gente ia lá... A pessoa, não, porque tem uma frase que diz, a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tem isso também. Mas olha só isso, olha só. Então eu fui visitar, né? Existiam aquelas reuniões e tudo mais na campanha. E eu fui visitar alguns lugares. Aí você chegava lá naqueles lugares lá, aí tava lá, né? Churrasco e cerveja e tal, bacana, pá, legal. Daí chegava lá. Aí eu entendi que daí eu chegava lá naquele lugar, eu ia falar, sabe o quê? De prosperidade. Eu ia falar dentro daquele lugar lá. E eu entendi que foi um erro para a política, mas é o que eu acredito. Aí eu chegava naqueles lugares, eu acredito que alguém vai se transformar com aquilo lá que eu falava. Eu chegava lá e falava assim, ó, em relação ao marido, você quer ver a pior coisa que um homem pode fazer na vida? Eu vou falar. A pior coisa que um homem pode fazer na vida é acabar com o seu casamento, seus filhos ficar, um exemplo assim, gravar isso na mente, que o pai tem um poder, a mãe também. Né? O cara chega em casa e fala assim, aqui na minha casa, eu que trabalho, é do meu jeito, eu que ponho a comida dentro de casa, quem não quiser, a porta da rua, como é a porta serventia da casa. Cara, você falou isso aí, você não vai ter mais sua mulher por vontade própria, nunca mais. Porque aquilo ali vai doer nela. Sim, e seus filhos vão guardar isso para sempre. Né? Tem uma pessoa, você falou, tão pobre que só tem dinheiro, tem uma pessoa que eu conheço que é muito bem de situação, a mulher dele não vê a hora dele morrer, entendeu? Para sumir, para ela pegar a parte dela, porque ele é uma pessoa que só tem dinheiro. Os filhos também não vê a hora, tipo assim, odeiam ele. Então, tipo assim... Então, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Então, quando eu ia lá nesses lugares, que eu chegava lá e falava assim, a prosperidade, eu falei assim, ó, um exemplo assim, o respeito imposto à força, olha só, daí a criança cresce, e o que vai acontecer? A partir do momento que ela cresce um pouquinho, ela já vai olhar, hoje eu já tenho força, então ela não vai mais te respeitar. Né? Acontece muito isso nas igrejas, né? Religião. Religião é um perigo. Porque assim, o que eu conheço de pessoas de religião, principalmente da Igreja Assembleia e Congregação Cristã, porque lá é uma doutrina muito pesada. Então, a mãe, o pai força o filho, doutrina, cara, se destrói daí. Porque aí, quando eles pegam um pouquinho de poder, o que acontece? O que eles vão fazer aqui? Eles têm um poderzinho, eles não vão mais e tudo mais, e chuta o balde, e eles acabam fazendo coisas que eles nem gostariam de fazer, mas por pirraça eles fazem isso. Então, quando você vai lá, aí você adquire, eu digo, o respeito adquirido nunca acaba. Que daí você adquire o quê? Você vai falar assim, ó, olha só, você tem que entregar amor. Meu filho Júnior, eu pego e falo assim, Júnior, papai tem que fazer hoje uma live. Eu chego lá, ele tá com o meu computador ligado, um copo de água, tudo prontinho para mim.
Eu só peço. Porque, tipo assim, há uma entrega minha, ele sabe do amor. Então, quando você faz isso com amor, aí você adquire o respeito e não perde. Então, quando eu falava isso dentro daquelas casas que o marido tem que respeitar a mulher e tudo mais, eu sentia que eu perdia voto. Entendeu? Porque não é isso que eles queriam escutar ali. Mas eu tenho esse defeito. Eu não falo o que a pessoa quer ouvir, eu falo o que ela precisa. Então, eu fui falar o que eu preciso. Eu sou tenebrosa, assim, eu não consigo. Então, eu entendi que na política as pessoas gostam de gente que mente. Na política, infelizmente, as pessoas gostam de ser enganada. Eu entendo que o ser humano parece que tem necessidade de que alguém minta para eles e venda isso é muito forte. um produto que não existe. Aí, eu tive, né, eu não posso ser brasileira, eu tenho que ser do Paraguai. Quando é complicado terminou isso. as eleições, né? E daí, esse ano agora, daí um que se elegeu a deputado me chamou para ir lá conversar comigo e eu falei assim, cara, eu vou entender, né? O cara é vitorioso, eu vou entender como que se trata. Eu tive uma reunião com essa pessoa e daí ele pegou e falou, eu acompanhei sua campanha, Kleber, e eu acho que você errou em alguns fatores. Né? O cara ganhou, quero entender qual foi o jeito que ele fez para conseguir, né? É um dos métodos que eu uso. E ele falou assim, olha só, quando eu chegava em uma casa, ele contando para mim, ele é um exemplo assim, não era dinheiro e nada mais. Ele chegava, olhava na casa, palavras dele, e daí tinha lá 5, 6 pessoas, ele pegava o mais jovem da casa, ia lá e abraçava e falava assim, esse aqui tem futuro, esse eu vou levar comigo para trabalhar comigo, no meu gabinete e tudo mais. E daí ele falou assim que isso, não importa qualquer outro candidato chegasse lá e oferecesse dinheiro e tudo mais, as pessoas iam acreditar porque queria um serviço pro mais jovem da família ir lá trabalhar. E daí sabe o que ele falou para mim? Ele falou, depois põe a conta no prefeito, no governador e tá tudo certo. Mente. Então é por isso que eu falo, eles gostam de gente mentirosa. Eles criaram agora um monte de personagem que não existe. Povo que usa droga, povo que não sai da putaria, povo que nunca respeitou mulher, nunca respeitou filho, que nunca teve respeito nem por ele mesmo. Isso. E agora eles estão vendendo uma doutrina, uma coisa falsa, mas que eles estão fazendo o que o povo quer. O povo quer ser enganado, quer ser iludido. Porque a mesma coisa assim, ó. As pessoas perguntam, eu acho que não sei se já fizeram isso contigo. É porque eu sou uma rica num corpo de pobre. Eu queria ser diferente uma vez na vida. Eu quero ser pobre só uma vez na vida, que todo dia não dá. Eu sou rica no corpo de pobre. Pensamento lá em cima, e bom gosto e tudo. Mas eu sou uma pessoa que depende do SUS. E aí quando as pessoas me dizem assim, Jane, você tem dinheiro? Se não tem dinheiro, não se mete. Eu digo, poxa, quem precisa do bom político é a classe média baixa. Perfeito. Porque o rico, ele não vai precisar de uma vaga na creche. Ele não vai precisar de um contraturno escolar. Ele não é uma mãe, chefe de família, que precisa sair para trabalhar o dia inteiro, que em um período o filho vai ter uma vaga na escola quando tiver sorte, e o outro ele vai estar largado para a sociedade, largado na rua. Quando que essa pessoa vai entender? Porque ele não passou por nada disso. 3 meses numa fila de espera, 90 dias por um exame de urina para descobrir uma infecção urinária que dá pra cacete. A mulherada que está em casa sabe disso. E tem gente que não toma remédio por conta própria. A gente já está acostumado, chazinho, remédio, vai lá na farmácia do amigo, do vizinho, né? Compra do conhecido, compra e toma qualquer coisa e aí a dor passa em 3 dias, mas não é isso. Tem muita gente que quer saber o que realmente tem e às vezes é um problema mais sério. E realmente, como aconteceu em Camboriú, uma população cresceu desordenadamente. Porque loteamento, os loteadores e os políticos botaram dinheirinho no bolso, o prejuízo ficou para a cidade, virou uma cidade porque não geraram emprego, oportunidade de trabalho, qualificação de mão de obra. Por isso que eu falo, quando alguém diz assim, você tem dinheiro? Eu falo, tá, você tem? Porque eu quero te representar. Ser um lascado que nem eu, que depende da fila do SUS. Eu quero melhorar essa merda toda. Eu não quero mais ficar 90 dias. Eu quero descobrir hoje. Eu quero ter um centro de... Eu quero ter um laboratório perto da minha casa, pelo SUS. Eu quero ter um laboratório em cada bairro. Eu quero ter um centro de imagem na minha cidade. Eu quero ter um centro de especialidade da saúde da mulher. Eu quero ter um centro de especialidade da saúde da criança. Eu quero ter uma educação de qualidade. Eu quero vaga na creche para o meu filho. Certo. Eu quero um contraturno escolar para o meu filho. Um período está na escola e o outro está aprendendo alguma coisa que realmente vai mudar a vida dele e possa me deixar com a cabecinha tranquila, porque eu preciso levar o sustento para casa. Então, eu não entendo. Por que será que o povo... Porque assim, né? Vamos lá. A grande maioria dos eleitores
são essa classe que precisa de tudo, tudo isso. Precisa, Né? E isso que você falou é super verdadeiro. Quem nunca passou por nada disso não vai entender nada. Existe, eu digo, né, que tem dois mundos. Tem o mundo do gabinetezinho lá, dos números, aquele mundo ali não existe na realidade aqui. Chegou um ponto aqui, né? A gente teve acesso, Jane, eu e a Sil, chegou umas mulheres que começaram a pedir exame de mamografia, que a mulher não sei o quê, dá duas mulheres pedindo, e daí elas mandavam tanta mensagem, vamos ver aquilo ali. Daí a gente foi entender, fui a fundo, aí criamos um grupo ali com essas mulheres, isso em Balneário Camboriú. Criamos um grupo ali com essas mulheres, e daí tinha, você não vai acreditar nisso, mas existe uma fila, certo? Existia ali de quase 700 mulheres, que olha só, existe um lugar aqui em Balneário Camboriú que a gente visitou, que as mulheres vão lá e elas fazem aquele exame manual de toque. Uhum. Aí faz o exame ali, não me lembro o nome, mas tem a matéria. Pertinho de vocês ali, não é o NAN? É isso mesmo. Então, aí o que acontece? Ela faz lá. Daí quando faz o exame ali manual, aí se elas detectam, a pessoa que faz, detecta algo suspeito, aí encaminha para fazer mamografia. Imagina só a cabeça de uma mulher. Aí para ter certeza vai para ultrassom de mamas. Então, olha só, imagina só a cabeça da mulher. Né? Ela foi lá e fez o toque ali, tal. Aí, ó, tem algo suspeito aqui, você vai ter que fazer uma mamografia. E daí dá o requerimento. Aí essa mulher já fica com a cabeça abalada. Ponto, né? Poxa, não tá tudo bem, vou ter que fazer um exame. Só que daí ela pensa que ela vai sair dali com o papel e vai lá fazer o exame na hora. Ela tá numa fila que pode demorar 1 ano. Aí eu falei, cara, pedi pra minha mulher, né? Falei assim, vê quanto que é esses exames. Deve ser muito caro esses exames. Deve ser muito caro, porque a prefeitura rica igual é. Balneário Camboriú tem muito dinheiro. Falei, rica igual é, vamos fazer o seguinte, deve ser algo muito caro pra gente tentar ajudar essas pessoas. Aí ela ligou, papai numa clínica, ligou, fez uma parceria lá, o cara falou, não, se vocês comprar de 100 exames aqui, R$ 49,90. R$ 49,90. Uma clínica, né? Não lembro o nome também, uma clínica ali perto da Unimed, fez R$ 49,90. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou comprei 250 exames. Aí eu fui lá, comprei 250 exames, paguei e fui lá e levei daí para amenizar essa fila. Eu fui lá e levei daí pro pessoal, falei assim, ó, todas as mulheres que estão aqui na fila, pega aqui agora, dei o voucher lá para elas, 250 exames, para que todas essas mulheres já podem se encaminhar. E tipo assim, daí eu comecei a bater nessa tecla, pô, por que a prefeitura não faz isso? Por que não faz isso? Só que daí a grande maioria, infelizmente a grande maioria da população, elas não entram para brigar pelos direitos dela, certo? Elas estão vivendo uma vida assim que está tudo bem. E não é só isso, tem um problema mais grave que aconteceu já também, que é o problema no rolo da impressora, sei lá que diacho que é, que eles mandaram um monte de mulher com o mesmo laudo para tratamento sem as mulheres terem nada. Deus. Erro, é um erro gravíssimo. Porque, gente, a cabeça da mulher já é porque a mulher é muito propícia a ter câncer de mama, câncer de útero, nanana. Minha mãe perdeu, né? Minha mãe perdeu a vida por um câncer desse. Então, assim, a mulher é muito judiada, né? Porque a responsabilidade, sabe a caixinha? Sim. A nossa caixinha é muito grande, é muito cheia, e tem hora que ela transborda, e quando transborda, ela vai atingir alguma área da nossa vida e a gente não vai ficar bem. É isso? A gente acha que é super heroína e nós não somos, nós somos seres humanos. Só que a gente tem que buscar essa força todos os dias, porque nós temos que a maioria das mulheres que cumpriu o papel dela, do pai, e por aí vai. Né? E às vezes ela tem que ser mãe e pai do irmão, tem que ser mãe e pai do outro, dos filhos dela e às vezes até do marido. Tem muitos. E aí é muito complicado e a sociedade exige isso, sabe, dessa coisa de mulher guerreira. Porque a mulher guerreira chega, eu não quero ir pra guerra, não quero lutar com ninguém, eu só quero descansar. Pô, chega, eu quero dormir, eu tô cansada, me deixa. Nem que seja base de calmante para esquecer de vocês tudo e dos traumas de vocês, porque eu já tenho os meus, mas eu quero descansar. Deixa essa merda dessa guerra para quem quer guerrilhar, para quem quer pegar uma espada, porque eu só quero pegar o meu travesseiro e dormir. Mas a sociedade exige e vende essa imagem de que nós somos heroínas. Nós não somos. Nós somos carne e osso, a gente tem os nossos limites, nós temos as nossas... Está sendo vendido, os né? nossos a vida medos. Perfeita, né? E não existe, gente. Você com dinheiro, sem dinheiro, você é humana, você é mulher, você é sensível, você precisa ser cuidada, a mulher precisa de colo, de carinho. E outra coisa, começar a castrar os homens também no relacionamento. Muito.
Porque, tipo assim, a mulher começou Não tão a assumir um papel. Tá castrando os homens. Peraí. O dever de cuidar não é da mulher, é do homem. É isso mesmo. Eu quero isso para mim. Então, assim, de manter uma casa, não é o salário, se a mulher ganha mais, o homem ganha menos. Eu acho que muita coisa está sendo amputado do homem. A mulher quer ser E ela está castrando o companheiro dela. E daí ela chega a um ponto que ela não consegue manter. Isso, e o relacionamento vai desabar. É isso mesmo. Porque relacionamento, a gente sabe que o homem é bem diferente, né? E tem desejo, então o homem quer ter uma mulher para ele, cheirosa, limpinha, mas a gente quer ser a super-heroína, trabalhar fora, dar conta de casa, dar conta dos filhos. Peraí, como é que eu vou ter fogo lá embaixo se aqui em cima já pegou fogo faz tempo, eu quero só dormir. Verdade mesmo isso. Ela tá tão preocupada com algumas coisas, né? E daí ela acaba, né? Nós temos porque o casal precisa namorar? Eu e a Sil, a gente tem alguns combinados, né? Um dos que dá muito certo na nossa vida, né, é que a gente não dorme de forma alguma. Um exemplo não é nem brigado, com um exemplo assim, com alguma magoazinha, que às vezes durante o dia, sem perceber, você fala alguma coisa, passa alguma coisa e a pessoa sente. Então chegou a noite, porque são as pequenas coisinhas. O relacionamento não acaba no dia que o homem sai de casa ou que se separa. Vai acabando todos os dias um pouquinho. É igual uma empresa. A empresa não falha no dia que fecha. É tudo uma administração, uma coisinha, né? E dívida. Dívida acaba com relacionamento. Gente, procure a Renova Cred. Porque dívida... Você acha que sim? Você acha que o financeiro acaba? Financeiro, dívida... Deixa a pessoa perturbada. Eu vou te falar. Eu e o meu marido, a gente estava se pegando. Nós tentamos um empreendimento que, por fofoca, por inveja, não deu certo. Agora, há pouco tempo, a gente tomou um prejuízo lascado. A gente investiu num sonho e a gente estava com vontade, né, Vlad? De trabalhar e tudo. Aí começou a denúncia de gente que não tem o que fazer. Sério? De umas pessoas mal amadas que não faz nada o dia inteiro e atrapalha a vida dos outros. É o que tem. E aí deu errado, assim. A gente acabou saindo com dívida e o sonho foi... paulada, mas assim, eu insisti. Eu sou de insistir. O erro foi meu dessa vez. Porque daí eu fui insistindo tanto para dar certo e as dívidas só aumentavam porque eu queria que as coisas estivessem ali e eu acreditava que... E realmente ia dar certo um tempo. Só que esse tempo, talvez, meu casamento não tivesse. Porque eu não tinha mais tempo para ele. Eu não tinha mais tempo pra gente. Nosso final de semana tinha acabado. Então, a minha vida já é uma loucura das 5h30, 6 horas da manhã até não sei que horas. Certo. Porque a minha... Aí você não tinha o tempo ali, que era o tempo para ficar... Não, daí a gente gosta de umas coisas simples. Pegar o carro, dar uma volta, sair, namorar, tomar uma cervejinha, conversar. Não tinha mais isso. Ele trabalhava cedo, às vezes ia 4 horas da manhã, chegava em casa à noite, estava cansado. Eu, em vez de tomar um banho, dormir, descansar, a gente conversar um pouquinho, não, eu queria focada no trabalho. Trabalhar. Então, a mulher, ela tem muito... Eu digo que a mulher é mais focada que o homem. Até que ele disse, esquece dívida. Uma hora a gente paga, mas olha, sumiu, encerra aqui. Assumiu. Que é isso que a mulher quer. Eu penso que a mulher quer de um homem. Que ele traga isso, a segurança, o ponto final, numa coisa, aquela, né? Só que é isso que você falou assim, é perfeito o que vem acontecendo hoje em dia. E eu cuido isso dentro do nosso casamento, né? A gente estava com a loja e a Sil ficava 100% na loja. 100% na loja, e daí eu queria sair para andar de jet ski, sair andar de lanche, sei o quê, e eu queria ela junto comigo, que eu digo que eu gosto de estar com a minha mulher junto comigo. E aí não ia e tal, não sei o quê. Aí a gente começou, falou assim, né, algumas pessoas falam, mas por que vocês não estão mais com a loja? Né? Hoje eu terceirizei a loja pro cara que fornecia o sofá e que toma conta de tudo. Porque eu preferi, era uma coisa muito boa, trazia dinheiro, só que para mim o meu casamento é mais importante que aquilo ali. Prioridades. Né? Eu priorizei. O que acontece? Dava dinheiro, tá bom. Mas então o que acontece? Calma aí. Vamos criar uma outra fonte de renda, de outro jeito, de outra forma. Porque eu preciso estar com o meu casamento, com a minha família bem certinha. É uma técnica que eu uso. Eu preciso estar muito bem com a minha casa, tudo em ordem, bonitinho. Pra rua a gente sai e o pau tora. Mas a dívida, ela mexe com a cabeça. Porque daí a gente quer achar uma fórmula de quitar as dívidas. E daí você trabalha tanto... Você foca tanto no dinheiro que esquece das coisas mais importantes da sua vida. O dinheiro não é o mais importante. Sim. Você sabe uma das coisas que mais resolve problemas, Jane, que eu identifiquei? É o tempo. Só que as pessoas, elas querem antecipar tudo.
Tá, você tem a pessoa acaba de financiar um carro em 36 vezes e ela começa a trabalhar dia e noite que ela quer quitar o carro, quitar o carro, quitar o carro. Olha que loucura. Mas calma, tipo assim, você tem que se controlar, você tem que ser uma pessoa que tem o controle. Vamos lá, o tempo é uma das coisas que mais soluciona problemas. Tem uma coisa que você está falando assim, nossa, eu tenho que pagar uma coisa daqui 60 dias, ou você tem que resolver alguma coisa daqui 60 dias, e você começa a papar. Então você não tem um problema hoje. Você não tem um problema hoje, você tem daqui 60 dias. Então olha só, na maioria das vezes... Eu digo isso, na maioria das vezes é só você deixar o tempo que vai solucionar o problema naturalmente. Você está se baseando com o que você está hoje. Mas se eu tenho fé, se eu estou trabalhando, fazendo o meu melhor, o que vai acontecer? Vai aparecer formas até chegar lá para resolver. Então hoje você não consegue. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e antecipa, ela liga para a pessoa, ela não sei o que, ela quer resolver uma coisa que era lá na frente. Aí realmente agora ela tem um problema. Antes ela não tinha, né? E agora ela tem um problema na porta dela. Então essa ansiedade das pessoas em querer resolver tudo e tudo ao mesmo tempo faz o que acontece, né? Não, e eu falo do tempo até, porque a minha filha falou para mim recentemente, eu não consegui entender, faz uns meses que ela vem dizendo para mim que tem uma mágoa de mim. E eu disse, meu Deus, eu comentava com a minha cunhada lá em casa, do que eu sempre trabalhei tanto para dar tudo que ela precisava. Olha que loucura. Eu trabalhava sempre em 2 empregos. E mesmo quando eu estava na política, como vereadora, porque daí como vereadora eu passei a cuidar da cidade, do filho de todo mundo, menos das minhas. Nossa. Eu abri mão da minha licença maternidade, que era uma licença maternidade com salário integral, as pessoas nem sabem disso, de 6 meses, para ficar na Câmara. E aí eu tinha a minha lanchonete, criei minha filha mais velha num chiqueirinho ali, dava mamar, botava no chiqueirinho brinquedo. E aí eu dava as coisas, tentava suprir de outra forma. Não era isso que ela queria. Ela queria mãe. Ela queria a única coisa que eu não dei. E é isso que a maioria dos pais hoje erram, né? Erram bastante. A gente trabalha tanto para dar o material. O conforto, né? A gente acha que dando o conforto ali, o presente tal, é isso aí que importa. E a gente está ensinando eles assim. A gente está ensinando eles assim. Então agora vamos voltar para a Renova Cred, porque nós falamos de tudo. Massa, né? Esse é o programa da Intisicada, é isso, Kleber. A gente mexe em todos os pontos, porque não deixa de ser um problema na vida do cidadão. E a história, né? As pessoas veem a sua história, daí vem um pouco da minha história, e daí elas veem que olha só, através dos nossos erros, do que a gente errou, do que a gente acertou, elas podem se ajustar na vida delas, né? Sim, as pessoas se identificam com a gente. Então fala mais um pouquinho da Renova Cred, como é que a pessoa te procura, passa o contato, depois a gente vai deixar o link aí na matéria, né, Vlad? Tem uma tabela de preço, né? Tem uma tabela de preço ali, certo? O primeiro passo, e a gente vai fazer até um negócio bacana pro seu programa, tá? Você vai escolher uma pessoa que vai comentar, ou que você achar ali uma pessoa que está bem endividada. Uma pessoa que está bem endividada mesmo, de verdade. Eu quero que estiver mais endividada, não tem mais o que fazer. Ela tá achando que não tem mais jeito, e nós vamos limpar o nome dela de presente para ela. Oi, Vlad. Vai chover comentário aí. Vamos escolher uma pessoa bem lascada. Isso. Para a Renova Cred limpar o nome dela num prazo muito curto. Sempre a gente entrega o nosso serviço na média ali de 15 a 30 dias. Eu coloco no contrato 45 dias, mas sempre a gente está conseguindo surpreender positivamente nesse tempo. Então a pessoa vai ter ali a mais endividada, você vai escolher, a gente vai limpar o nome dela. Por quê? Porque ter o nome, né? Ter o seu nome limpo hoje é um exemplo assim, é um direito das pessoas. E elas não sabem. Então isso pode chamar, tem a minha rede social ali, Kleber Torra Torra, tem a Renova Cred, a gente sempre está postando os vídeos. Quando a pessoa comenta lá, eu quero nos vídeos, uma de nossas consultoras entra em contato com ela, com essa pessoa, conversa com ela, passa tudo em como funciona, é simples, certo? É bem simples, a pessoa, a partir do momento que ela assina... E ela consegue novos créditos daí fazendo isso. Créditos, exatamente. Ela só não vai conseguir lá na fonte. Se ela deve, um exemplo, na Avan, ela não vai poder voltar a comprar na Avan, ela vai comprar em todas as outras lojas. A dívida dela só fica interna através dela e lá na loja na Avan. A deve no Santander, tem mais de 1000 bancos para ela buscar novos créditos. Não é para você ficar comprando na cidade toda e se ferrar de vez, porque o Kleber vai trabalhar o resto da vida para ti. Resolve agora e depois vai buscando um meio, porque se prestar atenção nos vídeos do Kleber também, ele fala disso. Que a gente sempre tem que buscar um meio diferente de ganhar dinheiro. Claro. E a gente pode isso, usar o nosso tempo. Eu aprendi isso, e esse livro ali, né? O Pai Rico, Pai Pobre, você vai gostar muito. Eu vou ler.
é muito interessante porque ele te mostra a realidade, que é muito, e é de verdade. Abre a cabecinha. É muito melhor você buscar novas formas de ganho do que viver cortando. Você começar a cortar despesa, agora você não vai num restaurante bom, você não sai, você não passeia, mas viver cortando despesa é bem mais ruim do que viver buscando novas rendas. Sabe que eu não quero mais isso, abrir mão de comer uma coisa que eu gosto no final de semana, de tomar uma cervejinha, de dar risada. Você poder, é uma das melhores sensações, você poder comprar sem ficar olhando o preço das coisas ali assim. Assim, eu não quero, é muito ruim. Porque a gente foca só trabalho e esquece da vida. E passa assim, ó. Rápido num demais. sopro. É isso mesmo. É isso aí, gente. Tenha o seu nome limpo. Qual que é o telefone? Eu vou deixar ali, na verdade, vou pôr nas redes sociais. Renova Crédito, certo? @renovacredito.bc, que é ali, e o meu Kleber Torra Torra. Kleber Torra. Pode entrar lá nos comentários, aí comenta que uma das nossas consultoras entra em contato. Fechou. Kleber, muito obrigada por ter vindo. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente, arrumar a vida de muita gente. Eu te parabenizo, porque foi isso que chamou a atenção. Ó, foi assistindo um vídeo do Kleber que eu resolvi trazer ele para cá, porque realmente brasileiro, metade dos brasileiros estão lascados. É verdade. E eu não quero mais te ver nessa situação. Show. Obrigada, Kleber. Obrigado a você. Um grande beijo, da Intisicada e até a próxima.